é uma coisa que a gente ensina, discute com as pessoas ao longo de anos. Quando eu for fazer uma conexão entre um sistema de fêmea, macho-fêmea, sempre tem que usar o mesmo material. Se você usou o banho de ouro, flash, por exemplo, que é a camada mais tênue que a gente tem, do outro lado tem que ser ouro também. Se eu usei estanho, do outro lado tem que ser estanho também. Porque se eu colocar ouro com estanho, no ponto de contato eu vou criar uma junção galvânica que vai gerar uma corrosão ao longo do tempo. O produto vai funcionar, depois de 6, 8, 10 meses, no campo, ele começa a dar defeito, mau contato, né? A Santec não utiliza no corpo, na área de contato, latão, que em inglês é chamado de brass, né? Então eu até coloquei aqui um textinho para ilustrar, né? Só que para minha praticidade eu pus em inglês, mas a ideia é que o latão ele é mais barato, só que ele vai permitir um número menor de ciclos. Aquela questão de engenharia dos materiais, que materiais elétricos, aí muitos de vocês devem, quem fez engenharia elétrica ou está fazendo, ou vai fazer, né? Tem a região plástica e elástica. Então, o metal começa muitas inserções, chega uma hora que ele ultrapassa essa divisa e, no caso do latão, ele rompe com um número pequeno de ciclos, ou menor que o número de ciclos do cobre berílio e do fósforo bronze. Por isso que nós apostamos nos nossos produtos, essas ligas são mais caras, e não utilizamos latão no contato, só no corpo de conectores, né? Na massa, onde eu tenho que ter robustez. Oi? Alguma questão aí, Humberto? Não, é alguém que entrou na sala. Tá. Tá legal. Marco, eu acabei esquecendo de iniciar a gravação antes. Eu perdi uns 17 minutos da apresentação, mas eu acho que a gente vai conseguir conversar bastante depois. Em off. Isso. Você grava, não tem problema. Essa vai ser a primeira tentativa, gente. Então, se der algum soluço, na realidade eu quero mostrar um conector, é um filminho. Vamos ver se ele vai funcionar, tá? Vai ser a primeira vez, viu, Humberto? Ele tá rodando aí? Tá rodando perfeitamente. Ele mostra como é a conexão. Então, até tem o meu colega foi bem criativo, né? Esse aqui é o contato, é a comparação entre fósforo bronze. Eu vou fazer uma repetição, porque eu acho que ele é muito rápido, né? Mas é que tem que prestar atenção aqui, ó. Brass, né? Conhecimento da abertura da barragem das Laranjeiras. Ah lá. Espera aí. Ele deforma, né? Mais do que o contato, e ele a deformação fica presente, esse que é o interessante, entendeu? E com poucos ciclos, o latão vai se deformar mais. Bom, a partir de agora, a ideia a minha estratégia é mostrar conceitos básicos. Foi até um estímulo de uma conversa que eu tive com o Humberto recentemente, né? Então, eu vou falar o que é um locking clip. Opa, você apertou demais o mouse aqui, ele muda de tela. O que é um locking clip, o que é um welding tab e o que é um pino de alinhamento, quando a gente está falando num sistema de conexão. Então, esse conector é um conector de borda, e olha que interessante aqui, né? Ele foi qualificado em 25 Gbps. Isso é graças a detalhes mecânicos e de materiais do formato do contato, tá? Esse é um conector de borda. Então, vai entrar uma placa aqui, tá? Então, ele tem aquelas edge card, né? Ele tem um polarizador que vocês estão vendo aqui. Mas isso é um modelo, tem diversos, né? Esse item ele é robusto porque é o seguinte, ele é SMD, tá vendo aqui, ó? Os contatinhos. Mas ele tem uma âncora, que em inglês, no nosso contexto, é chamado de weld tab, né? Essa âncora para garantir que o SMD sofra esforço e não descole da placa,
né? Então, é esse o objetivo. Então, isso aqui é um Welding Tab, é o primeiro, é um dos itens do meio aqui nosso, né? Então, quando eu estou escolhendo um item, aqui é uma visão de topo desse item, né? Tudo é mais para ilustrar, tá? Eu tenho que formar o part number, isso aqui é um pedaço da formação do part number, mas eu tenho que acrescentar essa função aqui, ó. O Welding Tab, ele é válido para o Lead Style 02, que na realidade é a espessura da placa, tá? E o 01 também. Traço K é uma estruturinha que é um Kapton que a gente coloca, né? É um filme de poliamida que é colocado em cima nessa área vazada, porque é o seguinte, todo item SMD, ele é colocado na placa para ser soldado via processo de reflow com uma pick and place, uma ponta de vácuo, né? Vai lá e pega. Como é que eu pego um item cheio de buraco aqui, né? Ou eu tenho um gripzinho, que pode ser de metal ou de plástico, ou eu tenho um disquinho, que é o mais barato, quando o item permite, adesivado de um dos lados, que fica preso de fábrica, centralizado nessa peça. E o TR é o Tape and Reel. Então eu vou fazer esse item entrar numa máquina de montagem automática, ele tem que estar num rolo, enfitado. Então ele tem lá os cartridges, ele tem os buraquinhos, onde estão todos os conectores. A máquina em si ela tem um sistema que ela abre o feeder, né, o alimentador da máquina Pick and Place, vai pegar e vai puxar o item. Notem que no início da apresentação eu comentei que o mundo dos conectores ele soma vários mundos: física, química, engenharia de materiais, engenharia de produção, engenharia eletroeletrônica, né? Aqui a gente observa os alignment pins e os welding tabs. O alignment pin seria esse mais gordinho aqui e o welding tab esse mais fininho. Para que é o alignment pins? O pino de alinhamento. O pino de alinhamento, quando você tem um item SMD, principalmente, que vai ser soldado entre duas placas, aonde eu tenha de 2 ou mais conectores, até a partir de 2 já é aconselhável. Porque o que acontece? Se você vai passar num forno de reflow, de refusão, ocorrem tensões superficiais e o conector, como tem uma massa grande e eventualmente, às vezes, uma área grande, ele torce. Essa torção ou essa microtorção, se você tem de 2 a mais conectores, pode ocorrer o quê? Que quebra a hora que eu vou conectar as placas. Então eu tenho que garantir, nós estamos falando de um mundo aqui que não é PTH, que não tem terminais através de furo. Eu vou mostrar as questões de terminais através de furos, tá bom? Aqui é uma outra funcionalidade que foi originariamente desenvolvida pela Santec. Nesse item é nitidamente claro a questão do banho seletivo de ouro, né? Vocês olhem, a ponta está banhada a ouro porque é onde vai fazer o contato. O resto do conector ele tem que ter estanho, porque ele vai ser soldado. Este conector ele é PTH ou TTH, né? Em inglês, Terminal Through Hole, né? Aqui nessa visão lateral desse mesmo item, só que no seu desenho 3D, vocês podem notar duas depressões antagônicas aqui, né? Isso é uma funcionalidade, é uma opção que a Santec criou chamada Locking Leads. Para que serve isso? Quando eu estou soldando, quando eu vou soldar um conector PTH, em 99, 98% das vezes, a soldagem, a montagem é manual. Eu não tenho, no Brasil, existem no mundo, mas no Brasil acho que tinha uma máquina de inserção automática para itens PTH, que eu conheça, né? Nem sei se ela continua ativa. Esse item, essas depressões que estão aqui, elas vão permitir
que uma falha muito grande que ocorre quando você vai colocar um PTH, eu preciso soldar, eu vou soldar do outro lado. Eu coloco o item e viro, o conector cai. Aí eu tenho que ficar segurando. A hora que eu vou segurar, eu mudo a pressão ao longo do tempo, ele desalinha, ele não fica coplanar em relação a PCB. Então, isso até foi uma sugestão de um cliente nosso. Isso aqui cria um efeito mola. Eu já sofri muito com isso aí, viu, Marco? Não, isso é uma coisa que não veio de graça. Isso é uma necessidade de um problema real, entendeu? E isso é sucesso. A gente faz muitos. Você pode pedir o item sem ou com. Só que quando o cliente vai montar a placa, ele tem que avisar, que geralmente são moças, as linhas de produção, geralmente mulheres, porque tem mais habilidade, paciência na hora de fazer as montagens, né, mais atentas, e você tem que fazer uma pressão para colocar. A pessoa pode achar que o conector não serve naquele furo, entendeu? E não é isso. Tem que fazer uma pressão para entrar, aproximadamente 4 libras, né? 3,5 a 4 libras. Bom, como é que é essa funcionalidade, então? Isso aqui é um genérico. Eu tenho pino de alinhamento. Tipicamente, eu tenho que botar um traço A. Opa, volta. Locking clip. Vou mostrar o locking clip. Isso aqui veio antes, né? Mas o locking clip também é a próxima slide. Dual screw down. Eu tenho nas duas laterais do conector algumas aplicações que exigem robustez ao ponto de o conector ser parafusado na placa. Qual aplicação é essa? Militar, aviação, né? Tudo que tem coisas embarcadas dentro de caminhões, dentro de veículos, né, automotivos, de um modo geral. Aqui a história do packaging, né, K ou P. O P já é aquele que é uma pecinha, é um gripzinho que pode, neste caso, é plástico, né? O polyamide film, que é o mais utilizado, campeão, é o traço K. Ô, caramba! Traço P e o TR, que é tape and reel. Já que a história é aculturar vocês, quando vai fazer um pedido de compras, quando vai colocar no projeto, o engenheiro ele se preocupa com o problema funcional. Nas empresas grandes existem engenheiro de produto. O Brasil tipicamente não tem o engenheiro de projeto, o que faz o layout, o software e o engenheiro de produto, às vezes é o mesmo cara, é a mesma pessoa. Ele não pode se esquecer que tem que colocar essas opções. Isso são opções. Se faltar essas opções para um item SMD, vai ter que jogar fora ou vai ter que montar o SMD na mão, porque não compensa economicamente mandar de volta as peças para os Estados Unidos e mandar enfitar, colocar o Kapton lá, o polyamide film em cima. Isso é uma coisa que os clientes não entendem, mas a questão é a nossa alfândega. Os impostos no Brasil são muito altos, né? Esse próximo slide, ele fecha esse ciclo mostrando o que é um locking clip. Tá vendo que parece uma seta? Aonde que é usado o locking clip versus o pino de alinhamento? Eu tenho uma aplicação onde eu tenho componentes na parte de baixo e na parte de cima. A gente chama top and bottom, né? Através das ferramentas de CAD. Eu tenho que criar uma sequência de soldagem, né? Se eu tiver conectores em cima e embaixo, componentes em cima e embaixo. Essa estratégia tem que ser bem discutida com o engenheiro de processo, porque a hora que eu mudar a posição, não pode cair os itens de maior massa, entendeu? Então, o locking clip é usado para isso. Só que, de novo, é um item SMD e eu tenho que fazer força para colocar esse item. Então, a colocação de um item que tenha locking clip tem que ter um apelo manual, tá certo? Uma parte conceitual que gera muita dúvida, quando eu tenho um header, os termos e definições que a Santec usa é o seguinte: o comprimento total
é desde a pontinha do pino até a outra ponta. Ele é dividido em áreas. Então, a parte que é soldada, nós estamos falando de um item PTH, né, que é aplicado através de furos, né, na PCB, nós chamamos de tail, de rabo, né? E a parte de cima é chamado de post ou de contact pin, o lado do contato do pino, tá certo? Aqui é onde tem o banho seletivo de ouro. Claro, se o cliente pedir, nós fazemos a versão que o pino é inteirinho de ouro. Não é vantagem porque vai custar mais caro, mas nós fazemos. Nós fizemos uma engenharia onde nós dividimos, analisamos em diversos, pelo menos 5 plating options, opções de banho do contato, para economizar o ouro. E essa relação, ela está associada à aplicação. Eu vou fazer um produto onde eu vou conectar os dois lados. Esse produto vai ficar lá em, sei lá, na Praia do Cassino, né? Então, litoral, maresia. Eu posso usar estanho? Não, não é aconselhável, porque o estanho, se o produto for lacrado, IP68 ou IP69, é outro assunto. Mas dificilmente a gente tem uma situação dessa no mercado. Então, assim, o uso do ouro, ele envolve, o ouro está num produto, né? Por que usa-se o ouro nas conexões? Porque ele reduz atrito, ele reduz a resistência de contato e ele garante proteção contra o meio ambiente, os vapores que atacam os contatos, né? Então, se eu tenho estanho, o estanho é mais higroscópico, ele vai absorver mais água. Se o pino da Santec fosse latão, essa absorção de água, ele vai se unir, essa molécula de água pode se unir com grande certeza no zinco, que faz parte do latão, na composição, e ali começa um processo corrosivo de dentro para fora. Então, tem uma série de razões por que a Santec não usa latão nos contatos, né? Então é isso. A ideia, essas definições, vocês precisam saber quando vai formar o part number, tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é como que funcionam, pelo menos em parte, ou pelo menos no nível macroscópico, uma linha de montagem. Então, eu estou dando um exemplo de um cliente nosso, e aqui o verde é uma placa de circuito que vai ser soldado um item SMD dentro de um forno de reflow. Então, ele tem uma esteira lá dentro, né, um conveyor, e aqui é o conveyor belt, o sentido de que ela circula. Aqui, QTH, QSH é o item, e aqui é a placa. Essa é uma aplicação, eu não vou dizer que existe certo ou errado aqui. O que eu vou dizer é que existe problemas em potencial ou problemas que podem ser evitados, né? Se eu coloco um conector nesse sentido, no sentido da esteira, o que vai acontecer? Cada linha dessa é uma isotérmica dentro do forno de refusão. Então, esse ponto de final vai estar numa temperatura e esse ponto de entrada, porque ela está circulando da esquerda para a direita, vai estar em outra temperatura. A coisa mais terrível que acontece com um conector SMD é empenamento. Então, o ideal é ele estar a 90 graus dessa posição. Existem situações onde isso é inevitável, devido à arquitetura da placa. À medida do possível, tem que correr disso, ou criar subterfúgios, né? Usar parafusos, usar itens, sapatas, que são uns apoios, só que ele tem que ser muito bem calculado, porque tudo isso aí vai esquentar numa temperatura sequencial, né, recomendada por nós, pelo fabricante, né? A Santec determina qual que é
a curva, o perfil de curva do forno de infravermelho, né? Aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês. Aquilo ali acaba sendo um problema quando tu tem ele mais de um conector, né? Se tu tem um T, por exemplo, tu não tem o que fazer, né? Se tá assim, tu pode só virar a placa, por exemplo, né? Mas reprojetar toda a placa para virar um conector, às vezes pode ser um existe todo esse processo, tentar virar a placa. É que muitas vezes, para virar a placa, você só vai virar a placa para soldar depois tem que soldar outras coisas. Então, você tem que ter um cara bom de processo do seu lado. Ou você tem que ter um fornecedor de serviço bom. Eu tenho casos que eu não vou... Eu vou falar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Empresas de pedigree que tiveram grandes problemas com montagem de SMD Santec, entendeu? Porque precisa tomar cuidado. Tem itens que são de borda de placa, SMD, então ele envolve a necessidade de um adesivo especial que é resistente à temperatura, porque tudo aquilo está esquentando, entendeu? Então você tem que garantir um prendimento, uma fixação parcial até que ocorra a solda, né? E a solda ela vai ocorrer naquela questão do processo. O estêncil, em alguns itens, se ele está na borda, por exemplo, ele tem que ter 2 espessuras. Então, todos esses detalhes, eu não sou um engenheiro de processo, mas eu aprendi bastante coisa para poder responder e ajudar os clientes, né? Esse é o contexto. Esse item que eu estou mostrando aqui, ele é um item de alta densidade, é usado em supercomputadores, em aviônicos, foguetes, a NASA usa esse conector nosso, telecomunicação extensivamente. O que é esse cara? Esse conector, ele antigamente a gente falaria que ele é um BGA, né? Mas ele não é um BGA. A Santec teve muito problema com outras famílias onde tinham esferas de estanho BGAs, né? Então, nós patenteamos um outro tipo de BGA, entre aspas. Nós chamamos de solder charges. Se você for fazer uma tradução literal, cargas de solda. São pacotinhos no formato quadradinho. O pino tem uma certa relação para permitir a soldagem. Eu acho bacana mostrar isso para vocês entenderem os desafios que existem quando você vai montar uma placa. Quem que usa muito isso? Placa de FPGAs, para fazer qualquer controle de motor de passo, controle de algoritmos de inteligência artificial, processamento de imagem, um monte de coisa. Xilinx e Altera, né? Altera antigamente, agora Intel, e Xilinx parece que agora vai ser AMD, né? Então, as novidades do mercado. Então, eu vou mostrar um filme. Boa pergunta, cadê o filme? Justamente o que nós testamos. Isso faz parte. Tá mostrando aí? Não. Não. Ele abriu abriu a janela separada, Marco? Hã? Ele abriu a janela separada? Peraí. Vamos... Bombeiro. É gozado. Por que justamente o que funcionou não quer funcionar hoje, né? É efeito de apresentação Murphy. Vamos lá. Vocês estão vendo essa? Eu tenho que compartilhar a tela. Eu acho que tem que desligar, né, esse compartilhamento e compartilhar outra janela. Tá. Ele tem que me mostrar essa. Estão vendo? Aí, agora sim. Então, aquele componente que eu mostrei para vocês, ele está aqui, ó. Ele vai explicar o que é cada coisa, mas eu vou aqui me antecipar. Esse aqui é o que, na brincadeira, né, a gente fala que é o sagu de solda. Na realidade, é fluxo com microesferas de solda. Então, vamos ver. Aqui tem o pacotinho, ó. Esse aqui é o pino do conector Santec, que chama-se C-Ray, a família. Aqui tem um furo, mas que, por enquanto, ele está coberto pela solda. E aqui tem a pasta de solda, né? E aqui embaixo é a PCI. Vamos ver.
O interessante vocês verem, né? Deixa eu voltar para a parte que mostra o aqui. Só que eu não quero que fique essas coisas. Oh, meu Deus, aqui. Vamos andar um pouquinho. Ele fala da coplanaridade. Então, o que que é isso? Esta distância aqui, ó, e esta é praticamente a mesma. Nós estamos vendo isso aqui com um zoom enorme, gigante. Se vocês olharem o conector, como eu mostrei na placa, é imperceptível isso. E ele fala que essa tecnologia nossa, ela permite, isso em outros manuais, né? Eu estou mastigando a informação para vocês. Ele cria uma pirâmide que é diferente da bola do BGA. O BGA, ele deforma e o pino entra dentro, afunda. Esse aqui não. Vocês viram que houve um envolvimento da solda no pino, né? Bom. Agora, o Marco, uma pergunta ali. Naquela, naquela solda ali, tem, obviamente, a parte que é passada com stencil na placa, mas parecia que tinha solda já no conector. É isso mesmo? Então, o conector é um conector, entre aspas, BGA, certo? Ele não é BGA. Ele é solder charge. Ele tem um pacotinho de solda grudado em cada pininho, entendeu? Quadradinho. Mas essa solda já está fundida já, ou Já não? vem com ele. Ela é presa por pressão. Tem Tá. umas máquinas doidas lá na Santec, porque a dimensão disso é ridícula, ridiculamente pequena, entendeu? Então eu vou prensando pino a pino. E aí, por isso é que funciona. O fluxo com a pasta de solda está na placa. E o meu pino tem solda. É o solder charge, a carga de solda. Entendeu? Essa é aqui o tchan da coisa. Tá Eu certo? nem sabia Podemos que tinha voltar assim para a como colocar apresentação? nele, né, no conector, né? Hã? Eu nem sabia que tinha como colocar no conector mesmo, já com solda, né? É que isso é colocado. Ué, o BGA é colocado um a um. Ah, Você não sim, quer, verdade, verdade, verdade. né? Só que o processo é diferente. Para dar. Porque o que acontece é o seguinte: foi boa a tua pergunta, Humberto, por um gancho que você me deu. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar numa coisa chamada press fit, né? O press fit é um conector que é preso na placa sem solda. Por quê? Ou como? O pino calculado na espessura da placa que ele vai entrar, ele tem um olhar, ele tem como se fosse uma barriga e um furo no meio do pino, e todo mundo no mesmo nível. E aí eu coloco o conector igualzinho a esse, que são os pin arrays, né? Os conjuntos gigantes de pinos. Quem que inventou isso? Foi a Siemens. Para usar onde? Nas centrais telefônicas, as primeiras centrais eletrônicas, que necessitavam de grandes conectividades em backplanes, nos painéis traseiros. E como que prendia isso? Uma prensa de 1 tonelada, pressão é força sobre área. Então pega lá uma área, crau, e aquilo prende. Por que que foi criado isso? Porque quando eles descobriram que a taxa de falha era muito grande, à medida em que eu tinha certas conexões com muita solda, muitos pontos de solda. Então tanto que até hoje a Santec fabrica press fit. Existe o C-Ray, esse mesmo que vocês viram aí, press fit, tá certo? E a ideia é essa. Por que que tem problema? Pô, porque é sujeito a falha, é sujeito a solda fria. Nesse processo, por que que a gente criou o solder charge? Porque é melhor. Ele migrou da esfera de estanho que dava muito problema para a carguinha de solda. Agora, entrou no mundo ROS, aí criou problema para todo mundo de novo. Então, o que que foi feito? Os militares que usam esses conectores, eles não aceitam usar o lead free. Então, nós fornecemos até hoje para equipamentos militares esse conector que vocês viram soldar, estanho chumbo. Para que aplicação? Aviônicos militares, satélites,
e alguns equipamentos médicos específicos, tá? É onde a garantia de vida, coisas desse tipo, tá bom? Vamos voltar aqui. Oi? Pode falar. Foi sim. Não, acho que ninguém falou. Tá, então eu vou desclicar aqui e vou clicar de novo e vamos ao nosso slide. Só aparece, vocês estão ouvindo o áudio, né? Okay? Sim, tá alto e claro. Tá, agora acabou. Tá aparecendo a tela branca. Está aparecendo o slide ferramenta de auxílio para encontrar pares. Isso, exatamente. Essa é uma ferramenta que a Santec criou. Ela pegou um catálogo que nós tínhamos, que chamava-se Board Stacking Guide, e criou uma ferramenta de internet. O que vocês estão vendo aqui é a cara dela na internet. Então, aqueles que tiverem interesse, eu passo os links depois, tá? Agora é mais complexo, né? Dá para fazer uma demonstração, mas aí vai esticar o tempo aí. Eu não sei como é que é o tempo. Ele permite você configurar o tipo de conexão. Então, nós temos conexão paralela, que é aquele do board to board. Uma placa paralela a outra. Uma conexão perpendicular e uma conexão horizontal. Eu escolho aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha? Eu escolho uma delas. Uma vez escolhido, eu venho aqui e coloco a distância que eu tenho que fazer a conexão. Eu coloco se eu quero fazer tecnologia Through Hole, Surface Mount, mista, todas, escolho o pitch, dou Enter. Se existir uma relação de distância, ele vai dar a resposta. Olha que legal isso, porque é extremamente chato, sujeito a erro, fazer essa conexão, criar uma conexão de 2 part numbers. Veja bem, aquele cliente que quer conectar um conector soldado embaixo na placa e soldado na placa de cima, essa ferramenta não faz. Ela faz as conexões que usa macho e fêmea, tá? Então ela indica 2 itens. Por exemplo, aquela aplicação que eu mostrei, ele mostra qual é a família, qual é o part number, do lado A e do lado B. HW conecta com SSM. E essa altura, essa distância de conexão, 25,02 milímetros. A gente colocou 25, ele conseguiu realizar com 25,02. O que espero que vocês consigam enxergar. O que quer dizer XX, X? Tudo que for variável tá como X. Número de pinos, o tipo do plating option. E aí você tem que olhar o catálogo para saber qual a posição que você tem que mudar. Entendeu? Agora, a parte mais difícil, que são esses números, que são as combinações de alturas daquele AOL que eu mostrei, do tail e do contact area, ele faz automaticamente. Legal, né? Isso mostra aquela família que eu mostrei, a gente viu o filme, como é que ela é de cima. Esse é o tradicional, aqui é o Capton, que a ponta de vácuo pega. E esse aqui é um item que eu recebi ontem, fresquíssimo. A distância entre pinos é 0,8 milímetros. Imagina o solder charges colocado aí, tá? É um conector de alta densidade usado nos HPCs, sistemas de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem. Usa isso aqui direto. Por quê? Ele tem densidade. Vocês vão ver aqui nos próximos slides. Eu acho que eu consegui, gente, depois vocês, claro, critiquem, comentem, criar uma rampa, começando do básico e esquentando a coisa, tornando mais sofisticado. Essa é a ideia. Tem muito mais, só que hoje não vai dar, né? Essa é uma placa típica da Santec. Eu tenho aqui sinais digitais, tenho barramentos, processadores, potência. Qual que é o highlight? Qual que é a mensagem que eu quero colocar principal? Nós fazemos microcabos coaxiais com impedâncias diferentes, com materiais diferentes, com coeficiente de perda diferentes. Para quê?
para passar sinal digital em alta velocidade. Aonde que eu tenho isso? Vocês têm isso em casa. O cabo HDMI é um exemplo igual. É um cabo de par diferencial para passar um sinal digital em alta velocidade em longa distância, porque um cabo HDMI pode ter até 7 metros. Se você pegar um cabo normal, se você fizer par trançado, talvez você consiga chegar, talvez, né? É pouco provável. Tem que ser um cobre muito bom, tem que ser uma série de casamento de impedância. A ideia é essa. Então, aqui eu faço um complemento àquele item que eu mostrei com esse M-Power. É uma família recente que a Santec criou, porque qual é o maior problema quando você tem um monte de pinos? Problema de projeto de engenharia de placa. E aonde eu passo o power se eu tenho conector? Eu vou ter que dividir pino de dados multiplicando para ter energia? Pensando nisso, baseado numa série de experiências de dificuldades que nós enfrentamos também, a gente criou uma família chamada M-Power. Então tem esse UMPT, tem esse UMPS, que é peça contra peça, que é isso aqui, ó. Eu tenho uns conjuntos, a gente chama de lead style, porque são as distâncias entre placas possíveis. Está vendo que é o C-Ray aqui, ó? Mas pode ser outro conector. É que esse é o mais difícil que tem. Então a gente sempre mostra ele é o mais complexo. Então, ao invés de eu ficar pegando, estragando pino nobre para trafegar sinal diferencial, sinal de gigabit para passar energia, eu coloco um cara desse do lado. Então, aqui dá um zoom. Sempre que possível, os nossos conectores de power, eles se aplicam para mais de uma espessura de placa, pelo menos duas. Então, o clássico de todas as placas, 1.6. Aqui, 1.6 e 2.3. E tem 2.5 e uma série de outras. Tá? Essa é a informação importante aqui. Aqui é para vocês entenderem que no catálogo da Santec, sempre a gente chama de tombo, né? Da página do lado esquerdo, vai ter as especificações. Vão ter padrões, recognitions. Qual é o padrão? Underwrites. A gente obedece. Então, eu sou o L, eu sou uma série de coisas. Mas, no que tange conectores. E o que é? Flamabilidade. Então, nossos conectores são aprovados pela UL. Por que isso? Uma série de produtos hoje são exportados para a Europa, para os Estados Unidos, feitos no Brasil. Eles têm que obedecer essa norma. Se não tiver a norma, então você tem que usar um fabricante de conector que obedeça. Aqui, eu consigo saber, ó, qual é o rating de corrente. Os 7 milímetros, um pino do C-Ray, ele passa num pino 2,7 amperes. Você acredita nisso? Design, né? Isso é projeto, isso é tecnologia. Tá? A placa tem que ser bem feita, hein? Não pode ocorrer estrangulamento de vias. Tá? Aqui é um exemplo de outro modelo, aonde é 1,8 por pino. A gente tem várias combinações e condições também. Ele passa por um D-rating, todos os conectores de Santec. Ah, eu passo essa corrente em que condição? Em tal temperatura, com tantos pinos energizados. É sempre assim, tá? Eu estou correndo porque eu estou com medo de acabar o tempo aqui. O C-Ray é um mar de pinos, tá certo? O mar de pinos é exatamente isso que você está vendo aqui. Preto e vermelho são os sinais terra e sinal. Se o sinal que está passando ali ele é single-ended, é um sinal que só tem que ser protegido pelo terra, é esse tipo de array aqui, arranjo de pinos. Está descrito, pin mapping, tem toda a descrição. E ao lado, onde eu fiz uma circunferência quadrada em vermelho, é um sinal differential pair, um par diferencial, o cabo HDMI
é par diferencial. Eu uso 2 sinais e 1 terra para trafegar um sinal digital, né? Acho que a maioria de vocês, alguns de vocês devem conhecer esse conceito. Da onde que eu tirei essa informação? Desse livrinho que quando eu fazia visita, né, espero voltar a fazer, eu dou gratuitamente. A Santec criou esse livrinho, é uma brochura, e eu tenho aqui, eu consegui o link está aqui. Ele explica tudo sobre integridade de sinais, e aquela gravura que eu mostrei e outras está lá dentro. Ele mostra o que é diagrama de olho, como é que eu roteio esse sinal, tudo do ponto de vista mais alto nível. Depois que você vai caindo, vai entrando no detalhe, aí você tem outros documentos mais específicos, né? E é isso aí, gente. Acho que eu consegui quase em cima, né? Acabou. O nosso horário é realmente até às 17 horas, às 19 horas, mas porque as aulas começam às 17h30, às 19h30, então ó, nos passada essa recomendação. A gente pode dar uma esgaçadinha, não tem problema não, a gente pode passar um pouco da hora, inclusive se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Agora né? mostrar coisas na internet, entendeu? Se vocês quiserem, aí depende de vocês, eu tô de boa, né? Eu fiz uma apresentação condensada nas condições que eu tive para o tempo que você falou, né? E aí a gente segue a caravana. Então vamos. Eu acho que a gente faz assim, então, a gente segue e se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, Sim. Pode ir botando no chat, quem não tiver com microfone, e quem tiver microfone já pode abrir o chat e pode ir falando mesmo, no microfone mesmo. Mas aí, se quiser abrindo aí, Marco, pode abrir. Tá, eu só tô abrindo um arquivo aqui, que eu vou anotar as perguntas, né? Tendo perguntas, e é sempre legal, porque a gente acrescenta, né? No chat aqui a gente está botando os links. No chat a gente está botando os links para a presença, tá? Então, quem tiver que declarar horas complementares, pode. A Carolina botou ali o link da chamada, o link do. A gente está sorteando uns kits também, Marco, de Sim. eletrônica para o pessoal. E pode acessar ali. Tá bem explicadinho nos links ali. A Carolina acabou de botar de novo. Eu ouvi. Mas aí tu ia abrir, então, o que, Marco? No computador, os links de. Eu vou. Peraí, deixa eu só compartilhar agora o desktop, né? Isso aí. Vamos ver se ele vai compartilhar o que eu quiser aqui. Você está vendo todas as minhas janelas ou não? Estou vendo o teu e-mail. Tá, área de trabalho, isso aí. Bom, vamos lá. Janela do YouTube agora. É? A janela do YouTube. É, o filminho, né? Isso. O que é importante, o que eu gostaria de comentar com vocês, né? Quando vocês... Bom, vamos olhar num outro part number aqui. A estrutura da Santec é construída de forma... o part number é bem tipo engenheiro, entendeu? SSM, olhando aqui embaixo, né? 102-S-DH. SSM é a família. Então, Santec/Products/SSM. Como que eu chego num item Santec que eu já saiba? www.santec, o macete é ponto de interrogação SSM. Ele põe a barra, não fui eu que pus, eu pus ponto de interrogação. Se você sabe a família, ele faz. Aí, o que ele permite? Existe uma ferramenta de configuração aqui do lado esquerdo, onde você vai lá e você sabe o que você quer. Essa família é uma família, ó, prestem atenção. Tem uma figurinha aqui, né? Essa figurinha é em tempo real 3D, tá? Ela construiu o
item que está aqui. Agora eu posso mudar, ó. Eu quero um cara de 10 vias, mas eu quero que ele seja double horizontal. O banho não faz diferença na figura, né? Traço S é 30 microinches. Olha os banhos. Traço L é 10, traço F é 3, que é o flash. Traço STL é menos 30, mas é Selective Gold na área com estanho. E aí os outros que não são disponíveis, né? Locking Clip, eu preciso? Vamos dizer que precise, porque nós vamos fazer um exemplo. Eu preciso polarizar? Polarizar num conector macho-fêmea é assim. No macho, ele não tem o pino. Na fêmea, ele tem ela vem entupida. Então, polarizou, certo? É uma estratégia de polarização. Não vou fazer isso. Tape and Reel, eu posso fazer, mas não vai fazer diferença aqui. Ele mudou o part number aqui embaixo do part number original. Agora eu dou um generate. Isso é feito em tempo real, rodando nos servidores da Santec. Ó. Já rodou. Olha o item aqui, ó. Vocês já tinham visto algo parecido, não? É legal, né? Eu já tinha usado essa ferramenta, né? E inclusive eu uso ela direto para exportar os conectores que eu preciso, né? Eu quero fazer realmente um corte. muito boa para botar no Altium, isso aí é uma beleza, né? Ó, eu posso colocar ela para rodar automaticamente. Tá vendo o locking clip ali? Eu que escolhi. Sim. Né? Ó, a medida. Aqui embaixo eu consigo dar zoom, ó. Ó. Ela tem uma pequena depressão. Agora eu quero olhar, eu vou fazer um corte. Ó. Eu cortei os conectores, ó. Tô vendo os sinais. Tá vendo? Eu clicar de novo em cima, ele desmancha o corte, né? Ô, Arthur, se tu tá tentando falar, a gente não tá conseguindo te ouvir. Como é que é? Não, então eu devo ter clicado sem querer, porque eu não queria falar. Ah, tá bom. Tomar uma aguinha que a garganta tá querendo colar aqui. Bom, isso aqui é o básico do básico. Aqui em cima, Electrical and Mechanical Models, eu tenho aqui, eu cliquei aqui, ele vai para baixo. Catalog Pages, Prints, Mates, Reports. Eu quero saber características, eu quero saber Qualification Test Reports, eu quero saber Power Test Reports. Então, tem aqui, ó, tudo. Os testes, a giga de teste, qual foi o ciclo, a curva que eu falei de soldagem, né? Esses documentos, eles estão todos aqui. Agora, vamos pegar os catálogos. O catálogo é esse, ó. Esse é o que está no catálogo de papel real, né? Ele fala qual é o conector, aqui no tombo do lado esquerdo ele diz as características e especificações, os tipos de conexões, os desenhos. Pô, Marco, mas eu estou vendo aqui que ele tem de 2 a 36 e se for DV é de 2 a 40. Mas acontece em algumas situações que ele não mostra todos os possíveis. Aqui do lado, ó, eu tenho mais 2 documentos. Vocês viram a diferença? Ó? O primeiro documento é colorido, vai, preto e branco, com laranja e os contatos quando tem, né? Azulzinho, tal. Agora, e esse? Esse é desenho técnico. Todo documento que vocês verem que é desenho técnico, ele tem mais informação. Ó, é o mesmo item. Só que aqui tem mais informação. Todas as possibilidades, observações, modelos, cortes, que lá não tem. Isso aqui é um desenho técnico, tá certo? E muitos deles, ó, como que é o tape and reel, como que é o sentido, como que é o tamanho do pocket, que é onde vai o conector. Quando é régua, né? Rail, que é esse caso aqui, ó, onde está escrito anti-static, né?
aqui eu mostro DV. Esse eu estava mostrando o genérico. Esse aqui é o Double Vertical, né? Tá vendo aqui? Ó, o Locking Clip. E aqui é só no Rail. Então, isso é uma introdução como usar o site. O nosso site é muito poderoso. Quando você está lá fazendo a peça, né, lá no início, aqui em cima, ó, 3D Preview, é o que nós estamos vendo. 2D e Downloads. Downloads, eu consigo as bibliotecas para o meu software. Então, com um clicar bem simples, eu consigo gerar o item para importar dentro do Altium e fazer ou o layout 2D ou a peça 3D, que é usada muito hoje para se fazer avaliação de interferência de projeto, né? Ô, Marco, eu entrei aqui, fiz e não achei. Porque, eu já expliquei para vocês, existem 1 trilhão de combinações de todo o catálogo. Existem possibilidades que não foram criadas ainda. Entre em contato comigo, né? Vocês viram o meu e-mail lá. Eu solicito à fábrica, de 3 a 4 dias eles fazem o modelo e disponibilizam. Tudo gratuito. Não é cobrado esse serviço. Os concorrentes cobravam. Hoje não cobram mais porque a competição falou mais alto, né? Bom, e isso eu posso dar depoimento que eu cheguei a pedir a amostra para ti, né, Marco? E quando tu foi me visitar na empresa lá, eu tinha as amostras em cima da minha mesa. Exatamente igual de uma outra ocasião. O desafio, Humberto, no Brasil é o Brasil. É a estrutura alfandegária, é a questão dos impostos. Nós, brasileiros, temos que trabalhar para que nós estejamos no mesmo pé de igualdade de um chinês, de um americano, de um europeu, porque a gente tem desvantagem. Fazer projeto no Brasil tem desvantagem. Custa mais caro, entendeu? É muito mais sacrificante. A gente tem que brigar com a alfândega. Por quê? Porque o governo acha que todo mundo é malandro, vai fazer sacanagem na hora de importar, vai dizer que está importando, recebendo amostra grátis, mas é peça que ele vai vender, entendeu? Então, é complicado, né? O desabafo aqui, vocês me perdoem. Bom, eu vou encerrar esse item e vou passar para outro. Quando eu venho aqui, ó, eu consigo ver uma série de ferramentas. Ferramentas de aplicação, o Board Stacking Guide que nós falamos, os modelos 3D e as literaturas. Eu vou passar pelas literaturas, depois eu vou no Board Stacking Guide, tá? Então, aqui, tudo que existe hoje, nesse momento, está aqui, em PDF. Eu tenho físico dessas coisas quando eles me mandam. Então, você quer saber o que a Santec tem de RF? Ó, tá aqui. Né? Tá fazendo tá um pouco lento a minha conexão, mas os desenhos são maravilhosos, né? Ferramenta, itens de teste aqui, que a gente consegue colocar em 24 horas a amostra em qualquer lugar do mundo. No Brasil não é bem verdade isso, né? Mas chega cedo, 2, 3 dias. Bullseye. Uma coisa que é um pouco chata é que, devido aos abusos que ocorreu no mercado brasileiro, hoje a gerência norte-americana definiu as amostras continuam sendo grátis. A gente envia, mas o cliente paga os impostos. E isso não é devido à questão... Acho que todo mundo acabou mudando, né? A Texas também, acho que agora, se não me engano, ela cobra os impostos. A maioria acabou mudando essa política. Porque, né? Começou a ter muito abuso. É muito, né? Tu paga tem que dar o componente inteiro, praticamente, né? 100% de imposto, né? Tem cliente que estava fazendo produção com amostra, né? Ó, tudo isso a gente tem. Tá? É triste.
Você veja que os pigtails, muito utilizados nos projetos de IoTs, conectores de antena. A Santec não fabrica antenas de RF, mas fabrica... Eu forneço equipamentos, conectores de placa e de RF para 3 fabricantes de drone no Brasil, tá? Inclusive um em Porto Alegre. É um negócio assustadoramente legal, entendeu? Ó, conectividade, modelos. Eu quero passar só em cima de apresentar esse documento que está dentro do catálogo de RF. Aqui tem as especificações de todos os cabos coaxiais que nós fabricamos. E aqui tem uma visão em verdadeira grandeza de cada um deles. Então, eu tenho o nome clássico dele e eu tenho as características. Qual é a impedância, qual é a atenuação em dB por metro para 100 mega, para 1 giga, para 6 giga. Qual é a constante dielétrica, qual é o VAC, qual é o propagation delay, qual é a corrente, capacitância, dimensões mecânicas, até chegar no banded radius. É o raio de curvatura mínimo que eu posso fazer com aquele cabo. E quais são as duas coisas que eu acho extremamente importantes. E quais são os conectores que eu posso pendurar em cada um desses cabos. Estão aqui, ó. Entendeu? Então, a ideia é facilitar a vida de vocês o máximo, né? Tem ferramenta na internet de configuração de conectores. O catálogo geral é esse. Eu não vou carregar. Esse aqui é um condensado, é um Product Overview. Então, ele vai mostrar assim rapidão o que nós temos, né? Ó, conectores para backplane, pino de guia, C-Ray, conector de alta velocidade, flexible stacking, né? Tudo aquilo para várias alturas, cabo fita, né? O flat cable, com ejetor, sem ejetor, cabos IP68, a prova d'água, a prova de poeira, isso aí é um sucesso no Brasil, tá? Tudo que é azul não é flat cable, é micro coax, tá? É a família EdRate, Nova Ray, tudo itens usados em supercomputador, equipamento de telecom, equipamento militar. Família ótica, isso aqui é um transceiver ótico. Tudo Santec, tá? Tem microeletrônica aqui dentro. A gente comprou uma empresa e nós fazemos o nosso transceiver. Quer dizer, de quem faz barra de pino, está fazendo transceiver, né? Aí são shipment, simulação, tem simulador, né? Folders, folder militar, folder 5G, folder broadcast, folder de câmera, alguns casos de sucesso. Segmentos específicos, tá? Vale a pena consultar. Vamos voltar e vamos olhar aqui o Board Stacking Guide. É aquela ferramenta que eu mostrei, ó. Configuração vertical, 25.0. Eu tenho que escolher milímetro. Não vou escolher nada aqui, vou deixar em aberto. E aqui também vou deixar em aberto. Vamos ver o que ele vai fazer. Ou seja, o que quer dizer? Qualquer pitch e qualquer organização de pinos. Não escolho nunca essa parte da aplicação. Aí eu dou um search. Olha aí, ó. É sensível ao toque. Então, eu não sei o que é uma família JW. Vou clicar, abrir um outro tab, né? A JW é isso aqui, ó. É um baita de um pino de potência, né? Eu estava aqui, isso. Então, HPW, também potência. Vocês notem, e aqui acho que dá para enxergar melhor, né? O pino com os XX, né? ESQT. Quem que é Surface Mount? Tá aqui, ó. Quem que é True Hole? Tá aqui. Aí depois tem outros. Entendeu? Gostaram? Legal, né?
Muito bom, Marco, muito bom. Não, olha, em termos de recurso, cara, é difícil achar uma empresa que está assim competindo com a gente, tá? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar. Aonde que eu tirei aquele treinamentozinho? Dessa página. O que é essa página? É o Santec Blog. Vocês podem se inscrever, entendeu? Tem apresentações, tem um monte de vídeo. Esse aqui é o ERM8 e ERF8, por exemplo. É um conector de alta velocidade, mais baixo custo. Tem conector que não tem esse tipo de performance, mas atende. Então, esse é maior, tudo bem. Inclusive, provavelmente eu vou tirar aí do blog da Santec mesmo um conteúdo para um trabalho que eu tenho que apresentar de manufatura de SMT. Ué, tem um monte de assunto aqui, eles explicando o ciclo, porque a conexão galvânica aqui, ó. Vamos olhar isso só por... ele vai mostrar, ó, os metais, aquilo que eu falei da química, da física, dos materiais, entendeu? Dissimilar metals and the risk of galvanic corrosion, né? O risco de corrosão galvânica. Isso é um artigo de 2015 de um engenheiro que hoje é o gerente, é o diretor de marketing da empresa, é um dos fundadores da empresa, tá? Aí tem um monte de... Eles fazem algumas piadinhas, né? Um grupo da Santec tem aqui em algum canto um link. Eles ajudaram a restaurar o computador de bordo da Eagle, que é a nave que desceu na Lua, entendeu? É umas coisas assim, muito legal, em termos de... A empresa se envolve com muita coisa. O Amazon é cliente nosso, o Google é cliente nosso, a NASA é cliente nosso, Ericsson, Siemens, os grandes caras, a Mentor Graphics, aqueles grandes caras lá de CAD. As ferramentas de CAD usam os modelos Santec para gerar parâmetro. Então ele compra os nossos itens, monta os kits e faz as avaliações, entendeu? É bem legal. Falando de Selective Gold, Team Plating, né? Ó, tem um monte de outros vídeos. Eu acho que por aqui tá bom. Eu cansei. Não, tá excelente, Tá tá excelente sim. dando... O pessoal não deixou pergunta, mas o pessoal deixou agradecimento pela palestra aí. Muito boa mesmo, Marco. Acho que atingiu o objetivo que a gente queria mesmo, né? Lembrando que, por mais que pareça uma coisa estamos falando da Santec, né? Não, como tu comentou ao longo dela inteira, né? São vários detalhes técnicos que às vezes a gente acaba aprendendo junto com o produto, né? E para quem é da área de engenharia, eu tenho isso para mim, pelo menos, não sei se para o restante chegaram a ter noção disso ainda, mas ter um bom contato na área técnica, ter um bom contato de fornecedor ou de alguém que possa te orientar a colocar as coisas da forma correta é essencial, tanto para quem está começando, para quem já trabalha faz tempo. Eu acho que ter essa boa rede de contatos é excelente. Eu acho que é um dos melhores contatos que eu tenho na questão de conectores. Não dispenso, recomendo, inclusive. Né? A gente, nós aprendemos que é o seguinte, a filosofia americana, eu trabalho para... É a terceira empresa americana que eu trabalho. A filosofia é que você deixando o cliente confortável, você não precisa encher o saco dele para ele usar o seu item. Ele vai usar. Você está ajudando. Ele sabe que você vai ajudar e acabou. É isso que precisa, entendeu? As pessoas querem velocidade hoje para resolver os problemas, né? Cara, tem coisa que vem vindo aí que é cabeludíssima. Nós temos uma aplicação que eu assisti a semana passada, toda a placa, todo o sistema fica imerso num líquido refrigerante e conector, tudo. E o líquido ele não bota curto, ele é isolante. E a ideia é que a performance aumenta em mais de 1000 vezes. Então, as velocidades de tudo, do processador, do FPGA, é uma tecnologia bem curiosa aí, tá? Eu já tinha, quando eu trabalhava na Avnet,
e eu atendi a Whirlpool em Joinville. E a Whirlpool chegou a fazer um microcompressor para Intel, entendeu? Eu trabalhei num produtinho lá da Analog Devices que ia dentro desse compressor. Era um microcompressor. Cara, um negócio fantástico. Se você explodir e aumentar a escala, é o que está se fazendo agora, né? Então, tem equipamento de inteligência artificial, de machine learning, todas essas coisas funcionando desse tipo, né? Nós temos que correr, hein? Brasil não pode ficar atrás. É verdade, verdade. É vero, como diz o Mas amigo. então tá, Marco. Queria agradecer, então, tu, principalmente, por se disponibilizar o teu tempo aí para nos dar essa baita palestra técnica, né? Agradecer também a Santec, que te disponibilizou para isso, e agradecer também a todo o pessoal que ficou aí até agora, que acompanhou. Lembrando, não deixe de preencher a lista de presença para quem precisa das horas complementares. Ajudem opinando sobre a palestra que vocês acharam. E quem quiser concorrer aos kits aí, acessem o link lá e se cadastrem. Tá certo, Marco? Muito obrigado mesmo. Valeu, Legal. em nome de toda essa época. Eu agradeço a paciência de vocês em me ouvirem. E espero poder fazer mais, né, futuramente. Quem sabe presencialmente, se Deus quiser. Né? É verdade, é verdade. Tá bom, Marco? Um Tá abraço, bom. viu? Ó, depois me manda as perguntas e tudo mais aí, tá bom? Sim. Obrigado. Um abraço. Tchau, Tchau. pessoal. Tchau, Carolina. Tchau, boa noite.